Pronto, bom dia para todos vocês. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amém? Glória a Deus. Como que vocês estão? Abençoados? Aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Já abre comigo em Êxodo capítulo de número 9. Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia. Hoje eu vou falar algo muito legal com vocês sobre o mês profético que nós vamos entrar agora, que é o mês de Sivan. Amém? Vou falar também um pouquinho sobre a festa de Pentecoste que se aproxima. Então, hoje nós estamos mudando a nossa pauta de oração a partir das 6 horas da tarde, ao pôr do sol. Então, mais que nunca agora, você tem que deixar essa oração ligada dentro da sua casa, porque vai ser só glória, poder, unção, amém? Vai ser algo assim estrondoso. Nós vamos pedir pela manifestação do Espírito Santo, amém? Então, as próximas pautas agora de oração, deixa ligada na sua casa, mais que nunca. Vou estar orando para Deus batizar pessoas com o Espírito Santo. Nós vamos estar colocando nessas pautas batismo com o amor de Deus, ativação dos dons espirituais, ativação daquilo que Deus, tá? Então vai ser só glória e fogo. Fogo, 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 sabe? Então vocês se preparem que vai ser poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em Êxodo capítulo de número 9. Amém? Glória a Deus. Então, já quero que você saiba que a gente vai mudar de mês. Lembra que eu falo para vocês, para quem é novato aqui, existe um mês gregoriano, que foi o Papa que instituiu, mas o mês do calendário bíblico, o mês que Deus fez, e é o mês que estão as festas bíblicas, e esse é o mês que é o verdadeiro. Ele é um calendário lunar profético, é seguido através das luas, né? Então, para você ver, o mês profético começa dia 16 de maio, ao pôr do sol. E é tão forte, queridos, que você vai ver que as luas acompanham. Então, por exemplo, ó, aqui é dia 16, dia 17, que já é o primeiro dia do mês profético, já tem uma lua aqui, ó, a mudança de lua. Então, o calendário profético, ele acompanha os sinais, né? O calendário realmente de Deus, tá? Então, que já fique avisado aí pra você que nós estamos já... Qual que é o mês que nós estamos? Iar ainda. É um mês que Deus curou, Deus tratou. É um mês que Deus fez um grande alinhamento. Pensa no mês de alinhamento, é o mês de Iar. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, te bendizer e te agradecer por mais uma madrugada. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor, Pai, tem promovido através desses 90 dias de oração ininterrupta. Eu clamo pelo teu amoroso, doce, perfeito Espírito Santo agora, juntamente conosco. Pai, nos dá resiliência, nos dá constância. Pai, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos posicionados e firmados na rocha. Que nesse devocional não seja eu, mas o teu amoroso Espírito Santo, através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Abre comigo em Êxodo capítulo de número 9. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 9. Amém? Acharam? Então, a gente viu a primeira praga, que foi transformar água em sangue. A segunda praga foi a invasão das rãs. A terceira praga, a infestação de piolhos. A quarta praga, das moscas, a infestação de mosca. E agora, a quinta praga, a praga sobre os animais. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo
e se recusar deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os animais, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. E o Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Então eu quero que você entenda que mesmo que depois que veio essa praga e matou os animais do faraó, do Egito, imagina, o faraó teve uma perca financeira muito grande aqui, mas mesmo assim, né, ele continuou com o coração endurecido. E Deus fez distinção entre o animal dos israelitas e o animal dos egípcios. Então, essa foi a quinta praga. Praga dos animais, morte sobre os animais. Agora, a gente vem para a sexta praga, a praga das feridas purulentas. O Senhor disse a Moisés e Arão: peguem um punhado de cinzas e um forno de olaria. Moisés deve lançá-los no mar diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no mar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Faraó se recusou a ouvir. Amém? A praga do granizo. Então aqui, gente, eu quero que você veja. Acho que não tem nada pior que a doença, né? Então, veio feridas purulentas terríveis. E Faraó continuou com o coração, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó. Então, eu quero que você veja que também aqui tem a mão do Senhor endurecendo o coração de Faraó. Agora vamos, para a sétima praga, a praga do granizo. Amém? Depois tem a do gafanhoto e depois tem esta. Então, agora a praga do granizo. O Senhor disse a Moisés: amanhã levante cedo, vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e o seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre o meu povo. Você se exalta recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais, servos, deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas, animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção
a palavra do Senhor, deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito e sobre as pessoas, animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com um granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais, plantas, até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar que não caiu granizo foi na região de Gossém, onde vivia o povo de Israel. Então aqui mais uma vez Deus fez distinção entre os israelitas e o egípcio. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e o meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor e os trovões e o granizo cessarão. E o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Todo o linho, a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo cadial, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar. O seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o dos seus oficiais. Uma vez que o seu coração continuava endurecido, o faraó recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Queridos, eu amo esse texto porque a gente vê que é Deus que coloca a favor, é Deus que endurece um coração. Então, se você quiser, às vezes, favor diante de um local, uma empresa, se você quiser favor, Deus pode colocar a generosidade, o favor, né? Como ele colocou sobre o carcereiro ali, quando José estava preso na prisão, né? Diz que o carcereiro viu graça, gostou de José, mas isso foi Deus que fez. Então, da mesma forma, a gente está vendo aqui o contrário com Moisés, que Deus é quem está endurecendo o coração de Moisés. Aí você fala assim, mas por que Deus está fazendo isso? Para que o povo de Israel saia debaixo de uma glória poderosa. Para que o povo de Israel saia debaixo de uma glória e tome todo o despojo. Porque quando Israel sair, os egípcios vão querer entregar, eles vão sair, eles não só vão sair, tá? Eles vão entregar do seu melhor tesouro, amém? Certo? Então vamos aqui. Então Deus está confrontando, primeiramente, a falsa segurança dos egípcios. Ele está confrontando o quê? Está confrontando aquilo que os egípcios acreditavam, tá? Os egípcios é um povo conhecido pela ciência e medicina, por eles conhecerem as artes místicas, né? Por eles dominarem, né, a economia, certo? Então, todo o sistema do Egito está sendo abalado pela mão poderosa de Deus, amém? Então eu quero que você entenda que nós somos muito pequenininhos. Quem nós somos, tá? Nós somos apenas meros instrumentos do Senhor. Então, queridos, a mão do Senhor, ela é forte, ela está indo contra um sistema. A mão do Senhor está derrubando um sistema, tá? Então o Senhor aqui envia a praga dos animais, os animais começam a morrer. Depois, né, então Deus toca no quê?
Deus toca nos recursos, tá? Do povo, que eram os animais, o alimento, a carne. Depois Deus toca aqui, através de feridas purulentas. Depois a praga do granizo, e o granizo vem para acabar com tudo, destruir a estrutura daquele local. E aí, o que nós podemos pegar do profético desse texto? Não adianta a gente confiar no dinheiro, a gente confiar no nosso conhecimento. Talvez você estudou, tem faculdade, tem doutorado. Isso aí não é nada, querido. Isso aí não é nada. Porque o que pode te salvar num dia mau é o Senhor, não é o seu estudo. Eu creio que Deus pode abrir portas através disso para você. Mas tem gente que coloca a sua confiança como um Deus. Na minha profissão, né? Na minha inteligência, no meu recurso. E tá errado isso, amém? Então, às vezes você confia na sua influência, nos seus network, porque você conhece o fulano, porque você está sentado à mesa disso e daquilo, que você tem... Queridos, isso aí não é nada para Deus, porque quando Deus quer confrontar um sistema, a mão dele é pesada, a mão dele é poderosa. E nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus que faz. Então, o que eu sempre ensino para vocês? Gerem essa dependência em Deus. Deus, ele tem que ser estabelecido na sua vida como o primeiro. Então, se o dinheiro te traz segurança, fala: Deus, eu vivo me assegurando no dinheiro, eu tenho uma certa segurança por causa dessa pessoa, por trabalhar nessa empresa ou por ter essa profissão, mas eu sei, Pai, que isso não é nada. Então, Senhor Deus, me ensina a ter a minha segurança no Senhor, porque é o Senhor que é o onipotente, onisciente, onipresente. Amém? Tá? E aqui você vai ver que existe uma diferença entre quem está alinhado com Deus e quem está desalinhado com Deus. Então, os egípcios, eles representam um povo que está desalinhado com Deus. E, queridos, hoje nós temos pessoas que estão no Egito, mas já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E vão sofrer como esse povo do Egito está sofrendo. Por quê? Ter aceitado Jesus não significa que você está alinhado. Porque aceitar Jesus é um ato profético lindo, mas se manter em Jesus é um ato difícil e sacrificial todos os dias. E eu falo para vocês, o mais difícil é se manter salvo e não aceitar Cristo. Porque se você aceitou Jesus, uau, que lindo, mas como você se posiciona? O que você faz para se manter na presença? Então você está vendo que Deus está mandando a praga, mas ele está fazendo diferença entre a região de Gossém, que é onde estão os israelitas. E Deus está justificando eles diante das pragas. Toca nos animais dos egípcios, mas não toca nos animais dos israelitas, tá? Então existe uma proteção sobrenatural de Deus sobre aquele que anda em obediência. E queridos, você sabe qual que é a chave para você desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida? Obediência. Quem obedece, Deus cuida, Deus respalda. Querido, se tem uma coisa que Deus ama é a obediência, tá? Então todo dia fala assim: Deus, me ensina a obedecer. Me ensina, Senhor. Não adianta você sacrificar e não obedecer. Amém? Então Deus, ele faz distinção entre o justo e o injusto? Sim. Ele faz. Ele faz. Amém? Em Êxodo 9:4 diz assim: o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Vou dar um exemplo para você. Vem uma praga sobre o mundo, vem uma enfermidade, Deus faz distinção. Vem uma crise financeira, o Senhor faz distinção. Amém? O Senhor, ele faz distinção. Por isso que você precisa se manter o quê? Alinhado na presença. Amém? Glória a Jesus. E esse endurecimento do coração do faraó vem do próprio Deus. Mas muitas vezes tem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que a gente fala: meu Deus, essa pessoa que eu vivo pisando em ovos. Essa pessoa que vive, né? Vive me perseguindo, vive fazendo isso, vive, né, com o coração endurecido, né? Ou seja, era falta de sinais que mantinha o coração? Não, querido, toda hora era um milagre diferente. Mas o próprio texto vai dizer: mas Deus endureceu o coração do faraó. E Deus, ele vai fazer isso até um limite, porque ele quer que o seu nome seja glorificado, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue reconhecer que o faraó que se levantou contra as nossas vidas é para nos promover. E por que é para nos promover? Queridos, quando termina a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos,
O povo do Egito vai dar o tesouro, vai dar ouro, as vestes, para o povo de Israel sair. Eles não só vão sair, eles vão sair ricos do Egito. E Deus muitas vezes vai endurecer até o último nível o coração de um faraó, de uma pessoa que está sendo usado como um faraó na sua vida, para poder te conectar, para poder te empurrar para o propósito. Porque muitas vezes, pela zona de conforto, a gente não vai. Tem que ser pela zona o quê? De opressão, de perseguição, para a gente se posicionar. Amém? Certo? Então, às vezes você fala, meu Deus, eu não estou entendendo, mas que criatura difícil, que sistema difícil. Nossa, lá na minha empresa é complicado demais. Parece que... Calma. A pergunta, você está focando no... gente, eu vou ensinar uma coisa para você. Não foca nos seus sentimentos. Faz a pergunta certa. Você fica assim, ai meu Deus, eu sou um coitadinho, ai por que... Não, isso aí é o foco errado. Não foca nos teus sentimentos. Qual que é o foco certo? Senhor, o que o Senhor quer fazer através de tudo isso? Aonde o Senhor quer me conectar? O que o Senhor quer fazer? Qual que é a mensagem que o Senhor quer me dar? Por que essa situação tá tão difícil? Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Nós precisamos, tá? Sermos às vezes perseguidos. Nós precisamos às vezes ter uma força antagônica, contrária a nós ou aquilo que nós fazemos, para a gente poder sair da zona de conforto. Amém? Às vezes nós não somos empurrados pelo elogio. E o elogio é muito difícil empurrar alguém. O elogio massageia seu ego. Mas uma força antagônica, mexe com o seu brilho. Você fala, tá bom, você tá falando isso, então você vai ver agora. E eu sei que às vezes o elogio, ele massageia o seu ego. Mas uma força antagônica. Amém? Vou dar só um exemplo. Se você tem uma loja, aí de repente você estava ali, tranquilo, sossegado, naquele bairro, mas aconteceu que no mesmo bairro colocaram uma loja igual à sua. Agora você vai correr, se virar nos 30, e agora você vai ter que ter preço, e você vai ter que melhorar, e você vai ter que sair da zona de conforto para poder continuar vendendo bem e com, talvez, para desbancar. Mas o que fez você melhorar, ampliar a visão, talvez buscar fornecedores mais baratos, foi ter um concorrente, porque se você não tivesse, estaria cômodo. Então, muitas vezes, para a gente avançar naquilo que Deus nos deu, tô dando um exemplo de um negócio, mas esse exemplo pode ser em qualquer área da nossa vida. Às vezes precisa ter um faraó, uma força antagônica, alguém te pressionando ali. Amém? Consegue pegar essa visão? Certo? Então, existe algo muito importante da gente temer a Deus, temer a palavra de Deus. Amém? Alguns egípcios ouviram o que Deus ia fazer e eles recolheram seus animais, os seus servos, mas outros não deram ouvidos. Amém? Então, quem leva a palavra de Deus sempre vai encontrar pessoas que vão escutar, mas pessoas que vão desprezar, certo? Então tem gente que despreza os alertas espirituais que os profetas trazem, mas está tudo bem. O seu papel não é convencer a totalidade, mas é anunciar. E eu quero hoje te desobrigar. Querido, você não é a quarta pessoa da Trindade. Se o seu papel é ser uma voz profética, quem não deu ouvido, amém, glória a Deus, sacode a poeira das sandálias e continua. E tem gente que talvez você vai pregar, você vai ministrar, e daqui só 3 anos que ela vai querer aquilo que você ministrou para ela. Porque não é o tempo dela. Amém? Mas tem gente que você vai falar agora e essa pessoa se posiciona amanhã. Mas é para todo mundo isso? Não, porque muitas vezes essas pessoas que a gente está pregando tá igual faraó, com o coração endurecido. Vai precisar sofrer, vai precisar passar por um processo de dor, por um processo de esmagamento. E às vezes, queridos, o esmagamento é pesado demais. Mas Deus está permitindo, porque quando aquela pessoa vier para a glória de Deus, ela vai vir com tudo. Amém? E Deus faz muito isso com o soberbo, com o orgulhoso, com aquela pessoa que é difícil. Então, muitas vezes a gente fica assim, Deus, mas eu estou orando pela minha família, tem 3, 4 anos e ninguém se posiciona. Ok?
Mas às vezes essa pessoa se posiciona nesse tempo, amanhã ela vai para o mundo e vai mais profundo ainda no mundo. Então quando ele traz alguém, ele quer trazer por inteiro. Então entenda que até mesmo o Senhor, ele endurece o coração de alguns, para que quando essa pessoa saia mesmo, tá, desse lugar de um coração endurecido, ela venha, né, viver da glória e da manifestação de Deus. Então qual que é o nosso papel? É ser uma voz profética. Se as pessoas não estão se posicionando, o problema é delas. Queridos, o papel do Espírito Santo, eu e você não faz. A gente faz o papel de anunciar as boas novas. Quem convence do pecado, da justiça e de qualquer coisa, quem rumina, quem confronta é o Espírito Santo. Eu vou pregar aqui uma mensagem para você, mas eu não posso ficar pensando, será que a fulana se posicionou? Não, isso aí é o papel do Espírito Santo. Isso aí é o papel do Espírito Santo. E muitas vezes a gente entra num lugar de quarta pessoa da Trindade. Mas olha, Senhor, eu falei aquela profecia, ainda não aconteceu. E sai desse lugar agora. Na escola profética, eu vou tirar todos os profetas de um lugar de um senso de querer cumprir a palavra profética. A palavra profética, uma vez anunciada, ela só tem obrigação de acontecer se essa pessoa se posicionar em Deus. Caso essa pessoa não se posicione em Deus, ela atrasa a palavra e muitas vezes ela vai perder aquela palavra profética. Porque às vezes a pessoa escuta a palavra, ela acha que ela pode sambar no mundo, fazer o que ela quiser e aquilo é obrigatório acontecer. Sim, existem profecias que são obrigadas a acontecer, que são profecias messiânicas, bíblicas, que essas sim são obrigatórias, elas não dependem da condição do posicionamento humano, mas elas foram outorgadas por Deus e elas vão acontecer. E existem a profecia que Deus nos deu como promessa, mas para isso somente através de um posicionamento. Então muitas vezes você declarou uma palavra de Deus para alguém e você ficou ali, mas Senhor, até agora não aconteceu. Não, para de focar, sai dessa vaidade de Jonas. Essa é a vaidade de Jonas. Jonas que quer profetizar e quer ter reputação e quer que o povo valida ele como profeta. Não foca no sentimento, não foca nesse sentimento. A questão é, o que essa pessoa não fez que ainda essa profecia não cumpriu? Por que essa pessoa não se posicionou? E toda vez, querido, que você der uma palavra profética para alguém, que você sabe que ele é bambo no sentido que ele não está posicionado, fala assim, olha, mas isso aqui só se cumpre se você se manter alinhado e firme na presença de Deus. Eu sempre falo isso. Para que depois a pessoa entenda que se ela não viveu aquilo, é porque ela não se posicionou. Amém? Então vamos lá. Você tem 10 mil profecias, nenhuma aconteceu, aí a pergunta não é o fulano é falso profeta. Não tem como 10 pessoas profetizar a mesma coisa, as mesmas coisas para você. Se você teve 10 profecias diferentes, então existe um destino profético. A pergunta é, o que eu fiz de errado para não receber? Eu me posicionei 3 meses, aí depois eu fui pro mundo, aí depois eu quis... Aí Deus falou que ia me dar um marido, então eu quis testar com um, com o outro, aí não aconteceu. Não, peraí, eu não me guardei. Então a pergunta é, o que você não fez? Porque, queridos, eu vou te falar uma coisa, Deus pode adiantar as suas promessas, mas desde que você se entregue e mergulhe radicalmente na presença de Deus. Então, muitas vezes a gente entrega uma palavra profética, certo? E aí, não acontece. A pessoa fica ali, braba com o profeta. A pergunta, queridos, você sempre fala, fulano, faz sentido para você? Faz, eu já recebi essa palavra. Ok. Essa palavra vai se cumprir na sua vida, mas você precisa estar posicionado. Amém? Posicionado, tá? Então, às vezes as pessoas acham, gente, não é obrigatório Deus cumprir algo se você estiver desalinhado com Ele. Amém? Então, nós precisamos temer a palavra de Deus e tomar posse dele e se posicionar. Não adianta você achar que você vive... que Deus falou, ele é obrigado a cumprir. De jeito nenhum, ele é obrigado a palavra profética, ela é obrigatória a cumprir na sua vida uma vez que você está no caminho posicionado. Se você estiver posicionado, a palavra se cumpre em você. Porque a palavra profética, ela não sai da rota de Deus. As promessas do Senhor não saem da rota de Deus. Amém? Então, se você teve uma direção,
né, de um profeta, de várias profecias. Por que você não se posicionou ainda? Quanto mais você demora se posicionar em Deus, maior é o atraso. E muitas vezes você pode perder aquela promessa. Amém? Ou muitas vezes atrasar aquilo, certo? Então Deus ele vai usar o quê? Desse caos para manifestar a sua glória. Então existem momentos que Deus vai permitir provações muito difíceis, como eu disse ontem para você. Mas por que Deus... Olha, Deus vai permitir circunstâncias terríveis às vezes para você ser aprovado e para desse contexto Deus manifestar a glória dele com um grande testemunho na vida de outras pessoas. Então eu quero que você entenda que Deus ele faz exatamente dessa forma. Agora nós precisamos ser aprovados para manifestar essa glória de Deus. Então muitas vezes Deus vai nos permitir passar por situações caóticas, catastróficas, situações que para os olhos de outros, meu Deus, como que você sobreviveu a isso? E aí a pergunta não é essa. O porquê que Deus permitiu eu passar por isso? Para manifestar a glória dele. Para mim ter um testemunho, para mim gerar um testemunho extraordinário e sobrenatural. Amém? Queridos, esse mês, que nós estamos no mês de ar, lembra que a gente falou? Mês de cura, mês de alinhamento, mês onde Deus está discernindo os tempos e tudo isso. Se você tem um calendário profético, dia 16 de maio, ao pôr do sol, ou seja, neste sábado agora, dessa semana, a gente vai entrar num mês chamado Sivan, é o mês do meu aniversário, amém? Mês de Sivan, quem é desse mês? Tribo de Zebulon, mês de Sivan, amém? Mês de Sivan, tá? Esse mês de Sivan, ele tá ligado à revelação, aliança, a entrega da Torá, a voz de Deus, a maturidade espiritual, a ativação do propósito, a um derramar espiritual violento e sobrenatural. Amém? Então esse mês, se você puder abrir aí comigo, ele vai do dia 16 de maio ao pôr do sol, tá? Ao dia 16 de maio ao pôr do sol, aí começa o primeiro dia de Sivan, e ele vai até o dia, pega aí comigo, ele vai até o dia 15 de junho ao pôr do sol, tá? Então vai do dia 16 de maio ao pôr do sol até o dia 15 de junho ao pôr do sol, mês de Sivan, amém? Então foi em Sivan que Israel, foi nesse mês, presta atenção. Então aqui ó, tá muito conectado àquilo que nós estamos lendo. O povo está clamando para sair do Egito. Então eles vão sair do Egito e vão para a Terra Prometida. Mas antes de chegar na Terra Prometida, eles vão chegar no Monte Sinai para ouvir a voz de Deus. E foi no mês de Sivan, não é à toa que foi nesse mês, que eles chegam no Monte Sinai para o quê? Para escutar a voz de Deus. Então, o mês de Sivan representa sensibilidade espiritual, alinhamento, direção, ativação profética. É um mês que Deus chama o povo dele para sair do barulho, para sair das distrações e discernir a sua voz, amém? Porque é dentro desse mês que o povo de Israel sai do Egito e vai ao Monte Sinai, amém? Em Êxodo 19:19, abre aí se você puder. Êxodo 19:19. Abre aí, amém? Êxodo capítulo 19:19. Em Êxodo 19:19 diz assim: enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então, nesse mês, tá? Neste mês, é um mês de escutar a voz de Deus. Por quê? Gente, não é à toa que dentro desse mês de Sivan é o Pentecoste. O mês de Sivan é o mês do Pentecoste, tá? Então vamos aqui comigo. Quando que acontece, biblicamente, a entrega da Torá? Acontece no mês de Sivan também, certo? É o período da entrega da lei do Sinai. Então Deus vai entregar para Moisés as leis dentro de Sivan, desse mês.
tá? Então, profeticamente, esse mês fala do quê? De fundamento, governo, instrução, princípios, maturidade, se consolidar em Deus, em raízes, tá? Esse mês não é um mês, ou seja, não é qualquer mês. Esse é um mês que o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre a terra na sua plenitude e totalidade. Amém? Então, vamos aqui comigo. O mês do derramar espiritual é o mês de Sivan. Então, a gente vai mudar a pauta hoje para se preparar para entrar dentro do mês de Sivan até terminarmos o Pentecoste. Então, a partir de hoje, nós vamos estar preparando o território para nós vivermos algo sobrenatural, amém? Para Deus abrir os céus. Então, gente, se tem 2 dias que você não pode perder nesses 90 dias, e de deixar ligada essa oração na tua casa, é nos dias do Pentecoste. Já vou falar para você quais dias são. Então, mês de Sivan, o mês da entrega da lei no Sinai, o mês de eu escutar a voz de Deus, o mês do Pentecoste, do Shavuot. É um mês de uma festa bíblica muito importante, tá? Profeticamente significa o mês de receber fogo, dons espirituais, ativação, ousadia, expansão, avivamento. Em Atos 2 se cumpre, né, esse Pentecoste da manifestação do poder de Deus que desce sobre a terra. Amém? O mês de Sivan é o mês da aliança, do sim com o Senhor. Israel chegou ao Sinai, né, para firmar uma aliança com Deus. É o mês que Moisés sobe ali e Deus vai dar o quê? As leis. Então, mês de Sivan é mês de renovar a aliança com Deus. Então, talvez nesse mês Deus te peça coisas. Deus renova a sua aliança que Ele tem contigo. Toda vez que Deus renova a aliança, você vai nascer do seu coração que você está renovando a aliança com Deus. E geralmente Deus vai te pedir para renunciar algumas coisas por Ele, para Ele. Amém? É um mês de compromisso, é um mês de consagração, é um mês de separação, é um mês de posicionamento. Então, vamos definir bem o que é o mês de Sivan? É um mês de separação. É um mês... Então, queridos, isso aqui não é à toa, que vem antes da nossa conferência. Então, esse mês de Sivan é o mês agora... Nós oramos por muita guerra, nós oramos pelas famílias, só que agora esse mês de Sivan nós vamos orar por avivamento. Agora nós vamos ligar todas as turbinas dessa campanha de 90 dias, clamando por uma manifestação. Agora a nuvem, aquela nuvem que está lá na foto da arca, a nuvem agora vai tomar o ambiente. Porque esse mês é um mês de, profeticamente, o céu está aberto para consagração, o céu está aberto para separação, o céu está aberto para compromisso com Deus. Então, profeticamente, Deus confronta neste mês toda a nossa superficialidade. Então, o que seria interessante você fazer como renúncia esse mês? Renuncia coisas superficiais da sua vida. Renuncia a coisa, apóstolo, mas o que mais que eu renuncio? Se você já tem renunciado muito, amém, mas sempre a gente acha assim, sempre tem algo sempre tem um sacrifício a ser feito e sempre tem uma renúncia a ser feita, amém? Então, você vai falar assim, Espírito Santo, esse mês eu quero me consagrar com mais intencionalidade. O que eu posso, Espírito Santo, estar renunciando nesse mês de Sivan, que vai do dia 16 ao pôr do sol ao dia 15 de junho? Mais ou menos ali, olha só, é tão poderoso que nós vamos acabar a campanha dia 16. Então, esse último mês é o mês do quê? É o mês do fogo, do avivamento. Então agora, queridos, são turbinas de fogo ligadas. É turbinas de glória. É turbinas do sobrenatural de Deus. Se prepare para o que Deus vai estar fazendo. Agora, nesses dias do Pentecoste, aproveite a oportunidade, você vai ser ativado de forma sobrenatural, amém? Falta um mês praticamente, um mês e alguns dias para terminar a campanha de 90 dias. Você já é um vitorioso, um guerreiro, amém? Glória a Jesus. Nós terminamos dia 16, se eu não me engano, de junho, né? Então é tudo muito profético. Então agora, esse último mês Sivan é a preparação do óleo. Agora é só glória, é só manifestação de poder e avivamento. As maiores guerras nós já enfrentamos, nós já preparamos o caminho.
agora é uma manifestação de poder. E hoje nós começamos com essa pauta gloriosa, essa pauta estrondosa, e vai ser algo assim sobrenatural, amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Então vamos aqui comigo, ó. O mês da transição entre a libertação e o propósito. Então aqui, Sivan, o povo está saindo do Egito com a mão poderosa de Deus e está entrando ali na liberdade, está chegando no Monte Sinai. Então, este mês representa sair da escravidão mental, né? Deixar a mentalidade do Egito. Então, nesse mês, você fala assim, Senhor, tira toda a mentalidade do Egito de dentro de mim, traz para mim uma mentalidade de reino, de glória, de abundância, de expansão. Fala, Senhor, me ensina, Senhor Deus, a viver, Pai, como o teu povo escolhido. Me ensina a manifestar o teu reino, me ensina a fazer o que é certo, me ensina a fazer o que é bom. Amém? Glória a Jesus. Então, quais são as palavras, né, chaves dentro desse mês? Escutar as frases-chave: escutar a voz de Deus, santificação, renúncia, consagração, empoderamento dos céus, porque revelação, nesse mês os céus se abrem. O céu se abre profeticamente, querido, e literalmente nos dias de Pentecostes. A gente já vive com o céu aberto, a gente que vive num avivamento, amém? Porque nós cremos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo está dentro de nós, mas tem 2 dias que são poderosos, que é os dias do Pentecoste. Amém? Glória a Jesus. Então, que dia que vai começar? O que é o Pentecoste? O Pentecoste são o dia 50 depois da Páscoa. Não tem a contagem do Homer? A contagem do Homer são 49 dias, que é uma preparação para... Então, quando chega o dia 50... representa festa da colheita, tá? Então, vamos abordar aqui rapidinho o que é o Pentecoste, tá? O Pentecoste é a festa do derramar do Espírito Santo, amém? Então, em Atos 2, nós vamos ver, depois que Jesus ascende aos céus, no dia 50, vai descer o quê? O Espírito Santo na sua plenitude, porque antes o Espírito Santo estava em porções, para algumas pessoas, mas não na sua totalidade na terra, amém? Então o Espírito Santo, ele cabia somente a algumas pessoas que eram reis, sacerdotes, profetas, e essas pessoas eram porta-vozes entre Deus e o homem. Mas agora em Pentecoste, está vindo o quê? Uma manifestação poderosa de Deus. Que dia que começa o Pentecoste? Presta atenção aqui. Que dia que começa o Pentecoste? Que dia que vai começar o Pentecoste? Vou abrir aqui. O Pentecoste, ele vai começar dia... Peraí. Vou pular isso aqui. Dia 20... Peraí, eu tô no mês errado. O Pentecoste começa no pôr do sol do dia 21. Aí completa um dia no dia 22, que é na sexta-feira. E esse ano nós vamos comemorar... é o equivalente a 2 sábados, porque tem o Shabat, e dentro do sábado, que é da sexta-feira ao pôr do sol, tá? Da sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, a gente vai comemorar ali o quê? Mais um dia. Então, vai ser 2 dias. Então, começa o Pentecoste na quinta-feira ao pôr do sol. Aí dura toda a sexta-feira e vai até todo sábado, tá? Só que dessa vez aqui nós temos todo o sábado e toda sexta-feira, amém? E termina no pôr do sol, deixa eu ver aqui, ó. Termina no pôr do sol do dia 23 no Shabat normal. Então, começa o Pentecoste, a festa de Shavuot, dia 21 ao pôr do sol e vai até o dia 23 ao pôr do sol. São 2 dias onde o céu está aberto. Aí, nesses 2 dias, eu vou falar a revelação profética que eu tive, comemorando, celebrando. Teve em 2024, se eu não me engano, nós estávamos fazendo 24/7, que caiu dentro do Pentecoste, que também era uma preparação para a conferência, tá? Para a nossa conferência. E Deus falou para mim que esses 2 dias é propício para nós vivermos o maior renovo
renovo de energia, renovo de força, renovo espiritual, renovo em todas as áreas. E nesses 2 dias o Senhor vai nos curar, tá? De todas as feridas de guerra. Então, nesses 2 dias de Pentecoste, nós vamos estar só recebendo. São 2 dias que o Filho de Deus, a filha de... Então, esses 2 dias é propício você ver céu aberto, milagres, sinais, maravilhas, os anjos. Então, esses 2 dias, eles estão abertos, amém? Então, Pentecoste representa revestimento espiritual. Fogo, ativação, ousadia, poder, a manifestação sobrenatural de Deus, amém? Então, lá em Atos 2:2 fala, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então, todos os anos, após Atos 2, dentro dessa comemoração da festa do Pentecoste, os céus se abrem também novamente para derramar mais, para celebrar aquilo que já está sobre a terra. Mas eu sinto que, né, Deus, ele manifesta a sua glória, esse mover do Espírito Santo, ele se potencializa. Vocês vão ver que sobrenatural. É como vocês vão sentir uma atmosfera de glória que vocês nunca sentiram antes, porque agora vocês estão tendo um entendimento. Amém? Então, antes do Pentecoste, os discípulos estavam escondidos, inseguros, com medo. Aí depois do derramar do Pentecoste, o que aconteceu? Empoderamento do Espírito Santo. E aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, começaram a pregar com autoridade. Começaram a curar enfermos, expulsar demônios. Então, queridos, se tem uma data sobrenatural para batismo com o Espírito Santo, para batismo com fogo, para ativação ministerial, vai ser esses 2 dias. Então, eu vou preparar uma pauta especial para os 2 dias de Pentecoste, onde a gente só vai orar por ativação, transferência de unção. Não, vai ser sobrenatural, vocês se preparem, amém? Agora, hoje nós entramos com uma pauta de fogo, de ativação, mas essa pauta que eu estou falando para você, desses 2 dias do Pentecoste, vai ser algo assim, estrondoso nos céus, amém? Então, depois de derramar, tá, o Espírito Santo no Pentecoste, lá em Atos 2, os discípulos começaram a ter autoridade para expulsar demônio, confrontar sistemas religiosos. Então, eles estavam com medo, inseguros e escondidos. Então, o Espírito Santo, ele vai vir neste Pentecoste derramar sobre você uma nova autoridade espiritual. Ativar dons que ainda não estão ativados. Fazer com que você venha fluir nos dons que você já é usado, mas talvez você flui de uma forma rasa, mediana ainda. Amém? Então, o Pentecoste marca o fim de uma vida espiritual morna ou estagnada para o começo de um tempo. Então, profeticamente significa, depois desse Pentecoste, o seu status em maturidade espiritual, ele cresce, o seu nível espiritual aumenta, principalmente você que está consagrando, buscando. Então, há um antes e um depois, agora, depois do Pentecoste, porque você vai receber da parte de Deus empoderamento do céu. Se prepare, então, nós vamos estar 2 dias na festa do Pentecoste, ministrando cura, sinais, maravilhas, ministrando unção, ativando, né, a unção profética, a unção de avivamento, amém? Também a festa do Pentecoste significa a festa da colheita. Então, originalmente, né, o Shavuot era uma festa ligada às primícias e à colheita. Então, essa festa aqui, ela é poderosa, porque ela representa abundância. E por que representa a festa da colheita? Gente, a tribo de Zebulon é ligada à prosperidade, é ligada a uma tribo que carrega uma prosperidade inata, tá? Então, você que nasceu nessa tribo, você tem uma facilidade para ficar rico, mas você precisa trabalhar, não se engane, amém? Você tem uma facilidade para enriquecer, existe uma graça, já existe um decreto profético porque você nasceu debaixo desse mês de Sivan. Então, você vai ser próspero em qualquer área, mas você precisa se posicionar e trabalhar, amém? Então, festa da colheita, tá? Então, profeticamente, dentro de um calendário escatológico, aponta para uma colheita de almas. Eu tenho uma suspeita profética que o arrebatamento vai ser no Pentecoste. Eu tenho uma suspeita profética muito forte, porque eu sei que foi no dia 50 que o Espírito Santo desceu na sua totalidade. E creio que no dia 50 ele vai subir na sua totalidade com o povo, que é a noiva de Cristo. Porque para Jesus vir, o Espírito Santo vai ter que levar a igreja primeiro. Então eu creio, tá, que
Para os judeus, na Bíblia, Pentecostes significa festa das primícias. E o que é primícia? Primícia é aquilo que você entrega o primeiro para Deus, o seu melhor, a primeira porção para Deus. Primícia é aquilo que você dá primeiro para Deus. Então, primeiro você dá a primícia. E o que significa a primícia? A primícia é aquilo que é a melhor parte. Então, escatologicamente, eu creio que o povo de Deus vai ser arrebatado numa festa de Pentecoste. Porque Deus vai tomar a primícia, o seu povo, certo? O Senhor vai tomar a primícia. Quem quer a primícia? A primícia do seu povo. Eu creio que Deus vai tomar dentro de uma festa de Pentecoste. Assim eu creio. Isso sou eu, o meu achismo. Amém? Porque nós sabemos que no dia 50 os céus se abrem e o Espírito Santo desce na sua totalidade. E aí, Jesus falou, eu preciso ir para que ele venha. Jesus ascende no dia 40, o Espírito Santo desce no dia 50. E creio que a igreja vai ser arrebatada numa festa. Eu creio, isso sou eu, amém? Então, profeticamente, o Pentecoste, tá? Representa festa da colheita, escatologicamente, festa da colheita de almas. Pentecoste significa festa da colheita, multiplicação, expansão, crescimento. Eu vou dar um presente para vocês, tá? Quando nós entrarmos, por isso que eu já tô até falando antes aqui, quando nós entrarmos no dia 1º de Sivan, né, dia 17, eu quero trazer para vocês uma série de lives sobre prosperidade. Por quê? O mês de Sivan fala de colheita, de abundância, de prosperidade, certo? Então eu quero falar para vocês sobre como viver essa prosperidade, o que tem que ser quebrado na sua vida, quais são os tronos quais são as coisas que você tem que jogar fora dentro da sua casa, porque às vezes tem coisas, queridos, né, que você fez uma aliança lá com um livro de autoajuda, livros místicos, que pode ser uma muleta para mamon, um altar de mamon. Então, vai ser uma série de lives, tá? Geralmente eu dou isso num seminário, então eu vou dar para vocês numa série de lives, e eu quero muito que vocês assistam essa série para vocês estarem prosperando. Que dia que eu vou começar? Dia 17, agora, de maio. Por que dia 17? Porque dia 17 de maio, presta atenção, começamos o mês de Sivan. E o mês de Sivan fala da tribo, né, de Zebulon. E Zebulon, né, é minha tribo. É um povo que carrega, né, o empreender, carrega o manifestar. E a abundância de Deus, a prosperidade de Deus, ela não está só na área espiritual. A área espiritual é a primeira prosperidade que você tem que tomar posse. Porque todas as coisas que se materializam aqui, primeiro tem que ser geradas, tá, no âmbito do reino de Deus. Amém? E profeticamente eu quero fazer dentro do mês de Sivan para vocês, né, viver isso numa expansão e numa dimensão profética. Amém? Glória a Jesus. Vou ensinar para vocês o que é primícia, o que é dízimo, o que é esmola, o que é oferta, o que isso provoca no mundo espiritual, o que cada semente dessa, né? Eu não sou de ficar falando muito sobre prosperidade, mas o Senhor tocou no meu coração que dentro desse mês de Sivan, né? Isso eu trago geralmente num seminário de 8 horas, então eu vou trazer talvez aí em algumas lives para vocês. Eu quero que vocês já peguem nesses dias peguem caneta e papel para vocês anotar tudo. Amém? Glória a Jesus. Vocês querem essa live? Nessa série de lives, né? São várias lives, certo? Então vamos aqui comigo, ó. Prestem atenção. A voz, né? A voz de Deus se revela nesse mês de uma forma mais densa e mais poderosa. Por que nesse mês? Porque é nesse mês que o Pentecoste acontece. Pentecoste significa abundância, colheita, mas o manifestar da presença do Espírito Santo. E foi dentro desse mês que Deus escreveu em tábuas. Então esse mês é um mês propício a ter revelação. Mas para ter revelação, você precisa estar em mais consagração, em mais comunhão com Deus. Então eu vou ensinar um ato profético para vocês. Antes de dormir, durma meditando num versículo, ou ore um salmo antes de dormir. Unja os teus ouvidos, né? Então, eu sou profética, às vezes eu vou dormir, me banho de óleo, passo óleo e tudo, né? E toda vez que eu tô dormindo, geralmente eu recito muito, qual que é? João,
eu sempre recito agora, eu dei um branco agora, porque Deus amou o mundo de tal, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou senão eu recito assim, desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele. Eu tomo posse do reino de Deus. E aí eu começo a declarar, eu durmo declarando coisas, porque eu sei que o meu subconsciente vai começar a declarar esse tipo de coisa e a começar a ruminar esse tipo de coisa, amém? Pegaram a chave ou não? Então nós vamos fazer alguns exercícios proféticos voltado. Agora, nós vamos fazer um ato profético poderoso. E ontem eu tava no shopping, Deus falou isso pra mim. Gente, tem hora que eu acho que eu vou ficar doida, que Deus fala umas coisas pra mim, malucas assim, sabe? E aí eu falei, Deus, o que é isso? Ele falou assim, você precisa acessar uma nova frequência e você vai ter que fazer isso. E frequência, coloca assim, frequência acontece através de uma experiência. Amém? O que é frequência? Às vezes, por exemplo, vou só falar para você entender um pouquinho sobre frequência, tá? Por exemplo, você chega, vou dar o exemplo de um shopping. Você chega no shopping que toda a cidade vai. Você chega em São Paulo, você tem um shopping lá que é um shopping, toda a cidade vai. Ali tem uma frequência econômica. Aí você vai lá num shopping em São Paulo, do JK, do Iguatemi, você chega lá, você fica assustado. É só loja de grandes nichos e tudo. Até o cheiro do local é diferente. Então, frequência se acessa com uma experiência. Então, quando você está no shopping do JK, se você tiver escassez, né, eu lembro uma vez que eu fui com o apóstolo lá, aí eu entrei na Gucci, eu entrei em alguma loja de alto nicho, assim, sabe? Apóstolo, você entrou para comprar? Não, eu entrei só para ver. Mas eu entrei como se eu fosse comprar, perguntei, peguei o cartão da loja, fiquei super interessada. O apóstolo tão oprimido, por causa do nível da loja naquela época, que ele falou que ele não ia entrar, que ele se sentiu oprimido de entrar naquela loja. E eu, né, que essa unção da riqueza que tá sobre mim, eu entrei, falei que eu não tinha gostado daquela bolsa, eu tinha gostado mais de outra. Enfim, parecia até que eu ia comprar, peguei o cartão, falei que ela podia me adicionar no WhatsApp e me mandar a coleção nova. Então, o quê? A frequência a gente só acessa com uma experiência, amém? Então, quando eu entrei ali, me senti pertencente, que ali eu, né, talvez eu tinha condição naquela época de comprar? Não, mas eu atuei como se tivesse. Não falei que, não menti de jeito nenhum que eu iria comprar algo, mas eu falei, essa aqui eu não gostei, pena que realmente, né, não tinha gostado ali, certo? Então, por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes a sua escassez, o instinto de miséria às vezes que tem em você, então isso aí tem que ser tratado, porque se você coloca como algo difícil, algumas experiências, algo impossível, você vai viver uma escassez e você, tá? Então eu vou ensinar isso para vocês, nós vamos fazer um ato profético poderoso, tá bom? Certo? Eu vou contar esse ato profético para vocês só no dia 1º, tá? Então, na verdade, eu quero que todo mês de Sivan, que o mês de Sivan fala sobre abundância e prosperidade, a gente faça esse ato profético. Então, é um ato profético sobre frequência. Frequência de você se ver, sentir as coisas de uma forma diferente. Amém? Tá? Glória a Deus. Então, frequências são experiências. A gente acessa e ativa isso com experiências. Amém? Então, este mês a gente vai receber uma voz de revelação de Deus mais profunda, a manifestação do fogo de Deus, a manifestação. Então, nesse mês de Sivan nasce a igreja, o movimento da igreja. A igreja, depois que os discípulos, os seguidores de Jesus recebem o Espírito Santo, a igreja sai das paredes, a igreja sai e começa a avançar, eles começam a pregar. Olha, a expansão acontece depois do Pentecostes. A expansão, a propagação. Então, as palavras-chave, né, do Pentecostes é fogo, derramar, colheita, poder, ativação, abundância, primícia, certo? Então, eu vou dar chaves para vocês e vocês vão pegar se vocês quiserem. Vou ver se eu faço alguns PDFs, né, de ativação, de oração, para mandar lá no grupo da Global. Aí vocês vão ter que criar o Telegram e entrar no nosso grupo lá, porque eu vou mandar o material lá. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos,
Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, tá? Abençoado. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês.